Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3, Aliança Eterna. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, buscando a Tua face, buscando intimidade contigo, Deus meu. É em nome de Jesus que nos aproximamos de Ti, Pai amado, para suplicar que pelo poder e pela intercessão de Jesus Cristo, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A aliança eterna. O verso áureo: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis 17, verso 7. A aliança eterna, queridos irmãos, diz respeito ao Evangelho eterno. Como não existe aliança sem Evangelho, e nem Evangelho sem aliança. Estes dois conceitos estão intimamente relacionados. A aliança é eterna porque o Evangelho é eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, diz em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar para os que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Queridos, observe, o Evangelho é eterno, no sentido de que sempre existiu, sempre esteve lá e foi prometido a nós em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Assim que declara Paulo na carta a Tito, capítulo 1, verso 2, e também declara João no Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, queridos, antes de Deus criar Adão e Eva, já existia o plano da salvação. O plano da salvação não foi feito após o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus proveu para eles um cordeiro. Um cordeiro foi morto. E Deus arrancou aquelas vestes de folhas de figueira e vestiu-os com a pele do cordeiro. Queridos, o cordeiro morto desde a fundação do mundo é um tipo, é um símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que um dia viria morrer pela humanidade pecadora. Abra sua Bíblia também em Hebreus capítulo 13 e o verso 20. Hebreus capítulo 13, verso 20. Mais uma vez nós lemos aqui sobre a aliança eterna. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Você está vendo aqui no verso 20 de Hebreus 13, diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, pelo sangue da aliança eterna. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu para interceder por nós, para nos representar lá no céu. Ele é o nosso representante. Ele nos ama, Ele já provou o seu amor, porque Ele deu a vida por você e por mim, e Ele está disposto a levar para o céu todos aqueles que nele creem. A essência do Evangelho é a aliança, e a essência da aliança é o Evangelho. Deus, por meio da sua graça e amor salvíficos, oferece a salvação que você não merece, eu não mereço, nem podemos obter por nós mesmos, mas Deus nos dá gratuitamente. E porque Ele nos ama, porque Ele nos amou antes de nascermos, Ele espera também como resposta o amor, o seu amor. Amor com amor se paga. Deveremos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. A resposta nossa para esse tão grande amor deve ser o quê? A nossa resposta deve ser submissão a Deus, obediência a Deus.
A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 5, e o verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Deus quer que guardemos os seus mandamentos, porque é um relacionamento de pai e filhos. Deus, o Pai, tem sua lei, seus mandamentos. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não foram feitos para os ímpios. Os mandamentos de Deus são exatamente para os que já são filhos e filhas de Deus. Porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu, Ele agora nos dá a sua lei para ser obedecida. Mas não dá somente a lei, Ele dá também o poder do Espírito Santo, que implanta em você o espírito de obediência. Aleluia! Aliança eterna, evangelho eterno. De um lado está a promessa de Deus de salvação, de graça, de perdão. Do outro lado está a nossa parte de corresponder a este amor eterno, corresponder com obediência. Obediência aos mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, a aliança e o evangelho. Na Bíblia, a aliança e o evangelho aparecem sempre juntos. Embora a ideia da aliança existisse antes da nação de Israel existir, antes de Deus trazer à existência a nação de Israel, já existia a aliança. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Noé. Queridos, a aliança é eterna. Ela foi feita com os patriarcas. Desde o início, a verdade central da aliança foi o evangelho, a salvação pela graça mediante a fé. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e os versos 1 até o verso 3. Gênesis 12 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos quando Deus pediu para que ele saísse da casa da sua parentela e fosse para uma terra que Deus mostraria. 75 anos de idade. E o verso 2: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ó, queridos, Deus chamou, Deus abençoou, Deus capacitou, e assim também Deus tem um plano especial para você. Deus te chama, Deus te abençoa, para que você seja uma bênção aonde você for. E o verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nós somos descendência de Abraão. A bênção que Deus deu para Abraão se estende a todas as nações da terra. Em todos os lugares, em todos os países, existem pessoas que clamam pelo sangue de Jesus Cristo. Eles se tornam herdeiros da fé de Abraão. Eles e nós nos tornamos parte deste concerto, parte desta aliança abrâmica. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Queridos, a palavra de Deus menciona esta aliança feita com Abraão, e lemos também em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 e os versos 5 a 18. Aqui em Gênesis capítulo 15, versos 5 a 18, ainda falando sobre o concerto que Deus fez com Abraão, lemos: então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão creu, isto lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti a esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-me:
toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Deus deu esta visão para Abrão, dizendo que a descendência dele seria escrava no Egito por 400 anos. E depois sairiam dali, sendo libertos do Egito, sob a poderosa mão de Deus, e eles sairão com muita fazenda, com muitos bens. E o verso 15: e tu irás a teus pais em paz, falando para Abrão, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá. 400 anos se passariam lá no Egito, e a 4ª geração virá para cá. Por aí você percebe que a Bíblia menciona uma geração para cada 100 anos, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Entre as 2 metades dos sacrifícios feitos por Abrão, pelo meio passou Deus. Esta tocha de fogo que passou por aquelas 2 metades era Deus passando, empenhando sua palavra, comprometendo-se em cumprir com a parte do concerto, com a parte da aliança. Deus comprometeu a si próprio com a aliança abrâmica. E essa aliança abrâmica, ela chega até você, meu querido irmão. Porque nós somos filhos de Abraão, porque herdamos a fé de Abraão. Aquele cordeiro que foi provido por Deus no Monte Moriá. Quando Abraão tirou Isaque do altar do sacrifício e colocou o cordeiro provido por Deus, ali estava o símbolo do Filho de Deus, que morreria por nós. Todos os que abraçamos a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos e filhas de Abraão, herdeiros da mesma promessa. E diz o verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, desde o rio Nilo, lá no Egito, até o grande rio Eufrates, lá no Iraque, lá na Mesopotâmia, toda aquela terra ali seria da descendência de Abraão. Entenda, meu querido irmão, que toda esta extensão de terra mencionada aqui será o lugar coberto pela grande Nova Jerusalém. A grande cidade Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E ela vai cobrir toda esta extensão de terra que vem desde o rio Nilo no Egito até o rio Eufrates na Mesopotâmia. Queridos, ali estará o trono de Deus, a cidade do Deus vivo. É ali que você e eu vamos de sábado em sábado, exatamente como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Ali diz que de sábado em sábado nós vamos adorar a Deus, na casa de Deus, porque a Nova Jerusalém é a casa de Deus. A promessa, o concerto de Deus, a aliança eterna, ela diz respeito não somente a Abraão e a sua descendência do Antigo Testamento, diz respeito a você, ao Israel espiritual do Novo Testamento. Alegremos-nos com esta bendita promessa que Deus fez a Abraão e que vai se cumprir em nós também. Abraão creu em Deus, nas suas promessas, e por isso foi justificado diante do Senhor. Porém, isso não foi uma graça barata. Abraão procurou manter a sua parte da aliança pela obediência, como visto em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22 menciona que Abraão foi pedido a ele que sacrificasse o seu filho, o seu único filho.
E ele, sem hesitar, com dor no coração, mas sem duvidar de Deus, pegou Isaque e caminhou 3 dias até o Monte Moriá. E ali colocou Isaque sobre o altar de sacrifício. E quando ele levantou a mão para sacrificar o rapaz, uma voz foi ouvida do céu dizendo: Abraão, Abraão, não mates o rapaz, porque agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho. Queridos, é assim que Deus está retratando, está mostrando, ilustrando o amor dele para conosco. Deus o Pai deu o seu único filho, filho unigênito, Jesus Cristo, que encarnou, gerado pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Ele foi doado para a raça humana, para todo sempre. Abraão entendeu o plano da salvação porque viu aquele cordeiro provido por Deus. Esse tema ecoa por toda a Bíblia. Por isso, lá em Gálatas capítulo 3, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, Paulo menciona esta aliança feita com Abraão e que diz respeito a nós. Gálatas capítulo 3 e os versos 6 até o verso 9. Aqui nós lemos: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Portanto, você é filho de Abraão. E o verso 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, nós somos os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A aliança feita com Abraão era a manifestação do Evangelho. Por isso diz aqui: anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós somos da fé. Nós obedecemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Mas a nossa salvação não é pela obediência. A nossa salvação é pelo Cordeiro de Deus, o Cordeiro provido por Deus. Em resposta, nós obedecemos, porque somos filhos, e o Pai que nós temos nos deu a sua lei para ser obedecida. Por isso, quando Deus fala da aliança em Jeremias capítulo 31, verso 33, veja como Deus fala sobre a sua aliança. Jeremias 31, verso 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. A aliança e o Evangelho. Na aliança feita por Deus existia a lei. Sempre está presente a lei de Deus. E o Evangelho mostra a graça, mostra o sangue de Jesus Cristo, que a todos nós purifica dos nossos pecados. Esta aliança e este Evangelho, eternos, estão intimamente relacionados com a proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Por quê? A primeira mensagem angélica fala do Evangelho eterno. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno para o proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo. Veja aí. E lá no finalzinho da 3ª mensagem angélica, Apocalipse 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Você vê? A fé em Jesus Cristo é a mensagem do Evangelho, da salvação, mas junto também está a lei de Deus. Por isso, queridos, estas 2 coisas sempre estão juntas, a lei e a graça, a lei do nosso Deus e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a aliança e Israel. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 9, o verso 5. Abra a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 9 e o verso 5. Aqui nós lemos: não é por causa da tua justiça, nem por causa da tua retidão, a retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra,
mas pela impiedade destas nações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que Deus fez com Israel, com Abraão, não era porque eles eram melhores do que os outros povos, queridos, mas foi pela graça. Deus escolheu Abraão e a sua descendência. Pela impiedade das outras nações, elas foram rejeitadas. E agora Deus escolheu a descendência de Abraão para serem os seus representantes, seus agentes na terra. Deu para eles a sua lei. A escolha de Deus não fez de Israel melhor do que os outros, do que as outras nações, mas incumbiu-os de uma missão de agir em nome de Deus, representar Deus, levar o evangelho para as outras nações, exatamente o que não fizeram. Nesse texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 9, verso 5, aparece a aliança da graça. Deus trabalhou por eles apesar dos erros constantes deles. E foi por causa da promessa feita aos pais que a graça divina foi dada para gerações futuras. Por amor a Abraão, Deus abençoou a Isaque. Por amor a Isaque, Deus abençoou a Jacó. Por amor a Jacó, Deus abençoou a José e assim por diante. Queridos, por amor às promessas feitas aos nossos pais, Deus cumpre com a promessa. Deus é fiel em cumprir. No tratamento de Moisés com o povo, a quem as promessas da aliança foram dadas como um todo, ele com frequência se referia às promessas feitas aos pais, aos patriarcas. Abra sua Bíblia e vamos ler em Êxodo capítulo 2 e o verso 24. Êxodo capítulo 2 e o verso 23 e 24. Aqui nós lemos: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Deus não se esquece. Mas a Bíblia, várias e repetidas vezes, diz: e Deus se lembrou. É uma forma da Bíblia falar que Deus estava cumprindo com a promessa feita aos pais. Por isso diz: e Deus se lembrou do concerto feito com Abraão. Deus não se esquece de que Jesus Cristo derramou o seu sangue por você e por mim. Por isso, queridos, todas as vezes que nós clamamos pelo sangue de Jesus, todas as vezes que clamamos pelo nome santo e sagrado e venerável de Jesus, Deus nos atende, Deus nos ouve, Deus se lembra de que Ele empenhou a sua palavra de nos salvar, de nos resgatar. Aqui lemos também em Êxodo capítulo 6 e o verso 8. Êxodo capítulo 6 e o verso 8. Aqui lemos: E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deus é fiel em cumprir. Não temos nenhuma razão para duvidar de que Deus vai cumprir com todas as promessas que Ele fez. E lemos também em Levítico capítulo 26, Levítico capítulo 26 e o verso 42. Levítico capítulo 26 e o verso 42. Aqui lemos: Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Deus se lembra quando olha para você. Deus se lembra do concerto que Ele fez com Noé, com Abraão, com Jacó. Queridos, Deus não se esquece de você em nenhum momento. Você foi chamado para ser filho e filha de Deus. Lembre-se disso. O êxodo do Egito foi algo majestoso, um símbolo da divina graça salvífica. Quando Israel saiu do Egito, saiu protegido pelo sangue do Cordeiro. Lembrem-se daquele sangue colocado no umbral da porta, que salvou os primogênitos das famílias de Israel. Eles, ao saírem do Egito,
saíram protegidos pelo sangue do Cordeiro. Eles foram do Egito até o Monte Sinai. E ali no Sinai, Deus confirmou a aliança feita com Abraão. Ali no Sinai, Êxodo capítulo 20, Deus deu a sua santa lei, os 10 mandamentos. A aliança de Deus tem a promessa de Deus e tem a lei de Deus. A promessa de Deus é de perdoar e salvar. E a lei de Deus é a nossa parte, de obedecer, de nos submetermos a Deus. Por isso, queridos, o ponto central dessa aliança era o Evangelho e a lei, os 10 mandamentos, aos quais foram chamados para obedecer. Uma manifestação do seu relacionamento com o Senhor que já os redimira. Portanto, repetidas vezes, no livro de Deuteronômio, eles, o povo de Deus, foi chamado a obedecer a essa lei como sua parte na aliança que foi confirmada no Sinai. Lei e graça são inseparáveis. Na aliança, Deus entra com a promessa, com o perdão, com a salvação, e nós entramos na aliança com Deus fazendo a nossa parte, que é a obediência. Que se cumpra em você a aliança eterna do nosso Deus. Na parte de terça-feira, o livro da aliança. O livro de Deuteronômio é chamado o livro da aliança. Por quê? 27 vezes no livro de Deuteronômio aparece a palavra aliança. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5 e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos, cara a cara, ou seja, face a face. O Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora, a partir de Deuteronômio capítulo 5, versos 7 em diante, Deus, através de Moisés, repete os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados no Monte Sinai, quando Israel saiu do Egito. Antes deles entrarem na terra prometida, Deus deu para eles a santa lei no Monte Sinai. E agora tinham se passado 40 anos. E agora novamente Israel estava de frente para com a terra prometida, na fronteira da terra prometida. E agora Moisés, nos seus últimos discursos, Moisés lembra os 10 mandamentos. Queridos, na primeira vez, quando eles chegaram no Monte Sinai, Deus deu para eles a lei. Agora, depois de 40 anos, novamente Moisés relembra, recita diante deles os 10 mandamentos, porque eles estavam para entrar na terra prometida. Agora, de fato, eles entrariam, porque passaram-se 40 anos, mas a lei de Deus, a parte de obediência por parte do povo de Israel, continuava sendo a exigência de Deus. Deus é fiel em cumprir com a sua parte de perdão, de graça, de misericórdia, mas nós também temos que cumprir a nossa parte de obediência ao nosso Deus. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai tem mandamentos, tem ordens para você. Jesus Cristo, Ele se apresenta diante de você como Salvador. Isto é graça. Mas depois Ele se torna Senhor da sua vida. E aí requer a sua obediência. É assim até hoje. Nós não poderemos separar estas duas imagens de Jesus como Salvador e de Jesus como Senhor. A aliança representa a salvação que nos vem através de Jesus Cristo. E a lei representa a nossa parte de obediência. E aqui em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 7, Moisés repete os 10 mandamentos, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. E agora o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. E o quarto mandamento, verso 12: guarda o dia do sábado para o santificar. Como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui está, queridos. A obediência está presente na aliança eterna. O Evangelho é eterno porque é promessa de salvação. Quando Adão pecou, já existia a promessa de salvação, porque o plano da salvação foi feito antes de Adão e Eva serem criados. Quando eles pecaram, Deus revelou para eles o plano da salvação, o Cordeiro de Deus. Mas, queridos, não é somente o Evangelho da graça. Existe também a lei para ser obedecida. E é Deus que nos dá o espírito de obediência. É Deus que implanta e escreve os mandamentos na nossa mente. E o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa e espiritual. E nós vamos ter prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, os mandamentos de Deus não são pesados. Nós temos prazer neles. Quão bom é Deus para conosco. Quão bom é corresponder a Deus, obedecendo-o. E aqui em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 16, vem o quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E o sexto mandamento: não matarás. E o sétimo: não adulterarás. E o oitavo: não furtarás. E o nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui estão os 10 mandamentos repetidos por Moisés, agora antes deles entrarem na terra prometida. 40 anos tinham se passado. Deus já tinha dado no Monte Sinai a sua lei, e agora novamente Deus repete esta lei diante do seu povo, mostrando que a aliança envolve a parte de Deus, que é de graça, é misericórdia, é perdão, mas envolve também a parte do ser humano, a parte do povo de Deus, que é a obediência aos mandamentos de Deus. E assim, meus queridos, assim é hoje. Aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 3, destaca-se a palavra de Moisés quando ele diz: não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos. Nós podemos aplicar isto aqui para nós. Não foi somente com o povo de Deus naquele tempo, mas hoje, com você e comigo. Nós somos o povo de Deus hoje. Conosco Deus está fazendo a mesma aliança. Graça, misericórdia e perdão. E em resposta ao que Deus quer de você e de mim, obediência, submissão a Ele. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e gere em você e em mim este coração obediente, esse espírito obediente, esta alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, seu povo especial. Que privilégio ser povo de Deus! Que nobre privilégio! Você não vive nesta terra como um órfão, como um abandonado, como uma pessoa que não tem ninguém olhando por você ou cuidando de você. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você, meu querido irmão, porque você é propriedade de Deus, comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Privilégio de ser povo de Deus, agentes de Deus na terra. Deus age através de você. Você e eu temos que ser o rosto de Jesus para as pessoas.
Você e eu precisamos mostrar para o povo que vive ao nosso redor que existe amor e graça em nosso Deus, mas existe também a obediência. Mas a obediência aos mandamentos de Deus não é uma obediência triste, não é uma obediência forçada, não é um desprazer, mas é uma alegria, é um prazer poder obedecer àquele que tudo fez por nós. Somos agentes e somos representantes de Deus. Para nós, queridos, é difícil entender como era o mundo na época em que Israel vagava pelo deserto. O que nós podemos saber daquelas muitas nações pagãs que viviam ao redor de Israel? Todas aquelas pessoas estavam mergulhadas no paganismo, no politeísmo, algumas práticas totalmente degradantes que incluíam o sacrifício de crianças. Eles sacrificavam suas crianças, seus próprios filhos, ao deus Moloque, ou seja, a Satanás. Queridos, hoje, da mesma forma, a cultura de hoje está paganizada, materializada. Nós sabemos que a bruxaria, que a feitiçaria, que o satanismo está se espalhando assustadoramente. E Deus quer, hoje, como queria naquele tempo, um povo especial, um povo diferente. Um povo que fosse agente de Deus, representante de Deus. Aqui nós lemos em Deuteronômio capítulo 18. Abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18. Veja o plano de Deus, hoje, para você e para mim. Capítulo 18 de Deuteronômio, versos 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Hoje você não pode viver de acordo com as pessoas que vivem ao seu redor. Você não pode ter o padrão do mundo. O nosso padrão é celestial. A nossa norma de vida é a Bíblia. Não é a ciência, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Verso 10 diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ou seja, eles sacrificavam. Os pagãos sacrificavam suas crianças. Mas Deus está falando, você é povo de Deus. Entre vocês não deve haver sacrifício de criança. E o que mais? Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Esta bruxaria que toma conta do mundo hoje, queridos, não faz parte do povo de Deus. Isto é de Satanás. E o verso 11, nem podia existir no meio do povo de Deus o quê? Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Sessões espíritas, onde as pessoas vão para conversar com seus queridos que já morreram. Isto é mentira, isto é engano, é Satanás que aparece, são demônios que aparecem, falando que são espíritos desencarnados, são filhos aparecendo para os pais, são maridos que aparecem para as esposas. Queridos, tudo isso é engano de Satanás. Por isso nós não poderemos consultar os mortos, diz aqui. Aqui o verso 12 diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas coisas, por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Porque estas nações, diz o verso 14, porque estas nações que has de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Deus tem um plano especial e diferente para você, meu irmão. Não é a televisão que nos educa, não são os filmes que nos educam, não são os encantamentos, a astrologia. Nós temos um padrão que é a Bíblia. Deus nos dirige pessoalmente através do Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Por isso somos um povo especial. Em Deuteronômio capítulo 26, abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 26, versos 16 a 19. Deuteronômio capítulo 26 e os versos 16 a 19. Aqui nós lemos: neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Naquele tempo, Deus tinha estatutos e juízos. Hoje, Deus tem estatutos e juízos. E o que nós devemos fazer? Guardá-los, cumpri-los com toda a nossa alma.
O plano de Deus não mudou, meu querido irmão. E o verso 17: hoje declaraste ao Senhor que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Verso 18: e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Você acha que Deus mudou o seu propósito? Você acha que Deus hoje não quer mais um povo santo, um povo peculiar, um povo diferente? Queridos, o plano de Deus é o mesmo. Nós fomos chamados e comprados pelo sangue de Jesus, não para vivermos como todo mundo vive. Nós fomos chamados e comprados pelo sangue de Jesus para sermos agentes de Deus na terra. Deus fala através da sua boca. O semblante de Jesus tem que aparecer no seu rosto. Nós somos um povo especial, diferente. Hoje, Deus está confirmando com você esta aliança. A aliança que Deus fez no passado foi confirmada pelo sangue de Jesus na cruz. E esta aliança está tão viva, tão válida, existindo hoje como naquele tempo. Como povo especial de Deus, devemos viver o padrão celestial, o padrão da vida vivida por Jesus na terra. É nele que você e eu temos que nos espelhar. Vamos analisar a vida de Jesus nos evangelhos, percebendo como é que Jesus vivia na dependência do Pai. Como é que ele vivia na dependência de Deus, orando todo o tempo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Como ele tratava as pessoas. Nós somos os agentes de Deus. Nós somos o rosto de Jesus Cristo diante das pessoas. Elas, quando olham para você, precisam ver Cristo estampado em sua face, para a glória do nome de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, outras imagens. Em Deuteronômio, nós encontramos outras imagens usadas por Deus para representar o seu relacionamento conosco. Por exemplo, Deus usa a imagem de pais e filhos. Ele, o pai, e nós, os filhos. Ele usa a imagem de família. Este laço estreito e íntimo que existe dentro da família. Deus usa a mesma terminologia para se referir a você e a ele. Como deveremos viver em relacionamento com Deus? Como família, um relacionamento íntimo, chegado. O povo de Deus devia ser diferente naquele tempo. E o povo de Deus tem que ser diferente hoje. O nosso padrão é o padrão bíblico, é o padrão celestial. Abra sua Bíblia, vamos ler em Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 5. Aqui nós lemos: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Assim como um pai disciplina o seu filho porque ama o filho e quer que o filho seja um bom homem, uma boa mulher, honestos, assim também Deus nos disciplina, porque Ele quer o nosso bem. A disciplina de Deus, como ela é feita em nossa vida, é para o nosso bem. Porque Deus diz aqui, assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor também te castiga. Por isso no verso 6 diz: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Verso 7, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas, uma terra de trigo e de cevada, de vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Queridos, esta promessa que Moisés relembrou ao povo de Israel, antes deles entrarem na terra prometida, mostrando quão bom é Deus, ela é válida para nós hoje. Deus cuida de você. Deus dá para você o pão, a água, a proteção.
Deus nos dá o sustento. Aqui vemos claramente Deus usando o relacionamento de um pai, educando e disciplinando seus filhos, para representar o relacionamento dele com você. Ele nos disciplina. E nós devemos agradecer a Deus pela disciplina. Abra também a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, o verso 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto. Na outra tradução diz, não façam cortes no corpo, nem rapem a cabeça por causa dos mortos. Existia este costume entre os povos pagãos de fazerem cortes no corpo ou raparem a cabeça por causa dos mortos. Queridos, Deus queria que o seu povo fosse diferente. Hoje você é chamado para ser diferente. Nossa atitude diante da morte é diferente daqueles que não têm a esperança da ressurreição na breve volta de Jesus Cristo. Nós choramos quando os nossos queridos morrem, mas nós não nos desesperamos, porque é um sono, está dormindo, um pequeno sono, um curto sono, que será despertado pela voz de Jesus Cristo em sua breve, muito breve segunda vinda. Ele voltará, ele devolverá os nossos queridos. A nossa atitude diante da morte é diferente. Nós confiamos no Deus, nós confiamos que bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Por isso, não existe gritaria e desespero na hora da morte, porque estamos dormindo em Cristo, certos de que vamos participar da primeira ressurreição, conforme diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, onde diz que o Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos ter os nossos queridos de volta, glorificados. Por isso, queridos, Deus não queria que o seu povo naquele tempo agisse e vivesse como os povos pagãos. Hoje também Deus quer que você viva uma vida diferente. Agora abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 20. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 20. Aqui nós lemos: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, tirou seus filhos da escravidão egípcia, tirou-os do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Deus libertou o seu povo e Deus liberta o seu povo. Nós não podemos ser escravos de vícios, de drogas, de álcool, de cigarro. Nós não podemos ser escravos de nada, porque nós somos escravos de Jesus Cristo. Quão bom é ser servo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos liberta de todos os outros vícios e pecados. Jesus Cristo nos dá a liberdade e o domínio sobre o mal. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Por isso aqui diz que Deus libertou o seu povo do Egito, tirou-os do forno de ferro do Egito. E hoje Deus continua libertando você, meu querido irmão. Não fique dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu já tentei deixar de fumar, eu já tentei deixar de beber, eu estou lutando para vencer este pecado, não consigo. Pare de falar, não consigo. Repita com o apóstolo Paulo, eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Queridos, Jesus Cristo é vencedor. E os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, são vencedores. Precisamos ter mente de vencedor. Aqui lemos em Deuteronômio capítulo 32 e o verso 9. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 9. Leia comigo. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Ou seja, o povo preferido do Senhor é o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Assim como Israel era o povo preferido de Deus no passado, hoje o Israel espiritual, os comprados pelo sangue de Jesus, eles são a porção do Senhor. Jacó é a corda da sua herança. Achou na terra do deserto, verso 10, num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Está vendo como Deus usa expressões de carinho, de amor, de bondade?
que revelam quanto Ele cuida de nós, como a menina do seu olho. Você se sente assim, meu querido irmão, como a menina dos olhos de Deus? Em cada caso, existe a ideia de família, que deveria ser o vínculo mais próximo, estreito e amoroso. São os vínculos usados por Deus para nos convencer de que Ele nos ama. Deus sempre quis ter esse tipo de relacionamento com seu povo. Embora esse povo tenha rejeitado Jesus, mas Jesus, depois de ressuscitado, Ele disse para as mulheres: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Mateus capítulo 28, verso 10. Jesus Cristo, depois de ressuscitado, disse: vá e diga para os meus irmãos. Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Ele não se envergonha. Nós somos irmãos de Jesus Cristo porque somos filhos e filhas de Deus. Ora, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai. Por isso somos irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Veja o conforto que as palavras de Paulo aqui aos Hebreus, capítulo 2, verso 11, o conforto que estas palavras nos trazem. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem é que nos santifica? Jesus. Quem são os santificados? Nós. Queridos, aqui diz, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Somos todos filhos do Pai Celestial, por cuja causa Ele não se envergonha de nos chamar de quê? Irmãos. Irmãos de Jesus Cristo. Filhos e filhas de Deus. É isso que você é. É isso que nós somos. Por isso, aqui em João capítulo 1, verso 12, abra sua Bíblia. Em João capítulo 1 e o verso 12, aqui nós lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos filhos. Nós não somos parentes de Deus. Queridos, nós somos filhos e filhas. É muito mais do que parente. Parente é primo, tio, cunhado, tudo isto é ser parente. Mas nós não somos parentes de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. É algo maravilhoso. Que privilégio é esse? Que Deus é esse? Que graça maravilhosa é essa de nos chamar para sermos filhos e filhas? E somos tratados como filhos e filhas. Em Jesus Cristo, somos sim, não só irmãos de Jesus, mas somos filhos e filhas de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz assim: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia! É isso que você é, filho. Se regozije como filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Por isso o mundo aborrece você. Porque aborreceu a Jesus. Porque nós não somos deste mundo. Nós somos do céu. É para lá que nós vamos. Porque não o conhece a Ele. E agora o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos, nós vamos ver Jesus Cristo, contemplar o seu rosto, nós vamos ver o nosso Pai, abraçarmos o nosso Pai. Filhos e filhas de Deus. Regozije-se, meu irmão, com esta bendita promessa, com este bendito pensamento de que nós somos filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, gerados pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo implantando em nós a mente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor e Salvador nosso. Bendito seja Deus pela aliança eterna, pela graça infinita. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. Que você seja um cristão feliz, um filho e uma filha de Deus feliz. Por quê? Como não seremos felizes?
se temos um Pai que nos ama como a menina dos seus olhos, que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Bendito seja Deus, Pai de todos. Bendito seja Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso. Aleluia. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.